Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Nós estamos aqui de volta, ainda em home office, e hoje nós vamos trazer um tema muito, vamos dizer, oportuno também, né? É uma pergunta que a gente faz para nós mesmos, já fizemos para outras pessoas, mas geralmente a gente faz para nós mesmos assim. Quais são as razões das nossas resistências, né? Por que a gente resiste tanto à mudança de hábitos, mudança disso, mudança daquilo, até as coisas que nós não dispomos a fazer? A gente percebe, ou então percebe nos outros, e se percebe nos outros é porque está em nós, claro, né? Por que essas resistências em mudar? Então, hoje, eu convido aqui meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que a gente já tem uma egrégora formada, né, um tipo de conversa, até com o cachorro aqui participando do Vida Inteligente também, né? Então, vou trazer o Jorge aqui, porque esse programa é folclórico, né? Tem de tudo, mas isso faz parte da coisa, né? Daqui a pouco vocês não estranhem aí se aparecer um gato em cima do nosso convidado aqui também, tá? Que é o programa zoológico. Então é isso aí. Deixa eu chamar ele aqui. E aí, Jorge, como é que você está? Tô. Esse programa é brincadeira, né? Eu tô vários zeros à direita de bem, então tá tudo super bom, tudo super certo. Então tá. Tudo tranquilo. É isso, bom. Então, nós estamos aqui. O Jorge está no Polo Norte, né? Eu estou aqui no Haiti. Né? A gente está conversando que ele está de manga curta, e daí eu já não está no estúdio, não estou em casa. Aí botei o ar em 28 graus, né? E tô com uma blusa, daquela blusa térmica por baixo, e por cima essa blusa é uma blusa para alpinismo, mas para grandes altitudes, né? Que ela é de metal por dentro, que é uma superfície metálica por dentro. E o grego na casa dele de manga curta, né? Você tá aqui, doido, né? Mas é assim, Mas é que agora eu tenho capa de gordura, né? Você não tem? Pois é. Então, mas e aí, Jorge, fora essa questão de temperaturas, aí como é que você está? Beleza? Tô ótimo, Uhum. É muito interessante porque assim, então a gente está num processo de quarentena, semi-quarentena, cada um faz como quer, né? Mas é como se tivesse passado assim, primeiro por uma quarentena física. Isso. E aí, então, fica aquela questão de analisar o meio e buscar notícias, se inteirar e tal, assim, típico de mente concreta, né, para tentar. Daí você sai de uma quarentena física e aí começa a se preocupar com a parte vital, né? Então, assim, não vou me alimentar disso, vou dormir mais, vou fazer exercício, ciclo normal, né? Então, saiu do físico e foi se preocupar com o vital, né? E aí depois na quarentena, com o convívio em casa ou medo dessa inteligência disruptiva que daí a gente está vencendo agora, então agita bastante o mundo das emoções, você entra então numa quarentena astral, né? E depois com esses questionamentos, assim, como é que eu vou aprender? Vou aprender? O que eu vou usar o tempo? Eu quero analisar a situação, eu quero tirar uma conclusão, eu tenho que achar uma solução, tudo. Então, na verdade, a gente passou por vários processos e agora a gente vive uma quarentena de alma, né? E o grande benefício da quarentena de alma é que daí ela só se resolve com silêncio. Opa! Né? A quarentena de alma só se resolve com silêncio, porque todos os outros ruídos já tiveram a sua vez a exaustão, né? Então, assim, desde o medo mais primitivo, quando começou o processo que era o medo da morte, isso falando de maneira geral, né? E aí foi passando, então, assim, aquele volta, não volta, sai, não sai, tem medo, não tem, aprende, não, quer saber notícia, então, passou tudo, e daí agora, como ainda está nesse processo de incertezas, e ainda tem muita coisa para acontecer ainda, né? Agora parece que o mais desejado é o silêncio, então você ainda pode continuar vendo notícia, ainda pode continuar com a emoção exacerbada, ainda pode continuar cuidando do corpo, ainda pode continuar adquirindo conhecimento, mas tudo isso passa para um segundo plano porque já deixou de ser novidade,
né? E a grande novidade que acontece agora é o silêncio, né? Você tendo condições ou aprendendo, né, a ouvir você mesmo, a conversar com você mesmo, as coisas assim. Então, está sendo um processo bem interessante, sim. Para mim, particularmente, está sendo muito profícuo, né? Tenho pensado muito, tenho lido o necessário, tenho compreendido não o suficiente, mas trabalho para que seja o suficiente um dia, e assim a vida vai indo. Isso é bom, isso é bom. Você frisou uma coisa importante mesmo, essa questão, esse recolhimento é importante para nós mesmo, que é o momento que a gente está, a gente sempre busca, é o tema de hoje, inclusive, né? A gente busca resistências. Eu sei que eu preciso me recolher para pensar ou para entrar no meu silêncio, a gente nunca arruma tempo. E dessa vez nós fomos praticamente que encarcerados forçosamente, então nós tivemos, como você me disse, tempo, então hoje, forçosamente, por bem, há males que vem para bem, nesse caso é bom mesmo, você arrumou forçosamente o tempo que você queria escapar dele, você queria, na verdade... Porque, então, assim, a gente tem excesso de atividade, né, e eu estava pensando ainda ontem, assim, puxa, mas depois desse período de março para cá, parece que, assim, quintuplicou o volume de coisas para fazer, e aí eu vou tirar um dia, que é o dia, assim, como se fosse no mundo maio, o dia inexistente, assim, um dia eu vou ficar jogado no sofá, né, vendo TV, se não vou fazer nada. Isso. Não consigo, assim, quando eu digo assim, não, vai ser hoje, daí vem um sentimento de falta de responsabilidade, assim, com tanto por fazer, né, com assim, tanto trabalho, tanta compreensão, tanto para estudar, tanto para ver, tanto para se assenhorar aí nesse mundo, né, como é que daí eu vou dedicar um dia de vida para ficar sem fazer nada, né? E aí eu digo assim, dane-se, hoje eu vou ficar sem fazer nada, né? Não consegui. E você vê, eu estava falando para você agora há pouquinho, daí, então, de ontem para hoje, eu fui dormir tipo 9h30 da manhã, então comecei a escrever umas coisas lá, e aí o afã de escrever, essas coisas assim, daí era o impulso de escrever tão intenso, né, que eu comecei de tarde, foi indo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pouco da manhã de hoje, que daí eu fui descansar, até a gente trocou mensagem no WhatsApp ontem, era 2 horas, né, eu até estranhei, o grego tá... É o gás, né? Então, assim, Isso é interessante, né? Quando a gente faz alguma coisa que gosta, parece que o tempo para, a gente arruma energia. É uma coisa. É incrível, é interessante esse processo, realmente. Eu entendo perfeitamente. E é também uma coisa interessante que, assim, se eu gostar de comer chocolate, você come e passa. Né? Aí, pelo menos por um tempo, aquele gostar não vai estar ativo. Por quê? Porque está saciado, né? Sim. Se é gostar de dormir, se é gostar de ver TV, se é gostar de ver séries, não importa o que seja. Quando daí você aprende a conviver com aquele gostar mais sutil de coisas que não te dão nenhum retorno material, não te dão nenhum retorno concreto, de coisas que daí, assim, não teriam a menor razão, o menor sentido de serem colocadas em prática, porque completamente fora da rotina. Então, quando você aprende a dar o valor a isso, a sentir o sabor, né? Saber vem de sabor, né? Então, o sabor do saber, né? Daí, então, é isso que você diz. Então, aquela ânsia, aquela fome de fazer, de resolver, de contribuir, de aprender, de avançar, ela não cessa nunca, né? Porque ela se alimenta com a própria respiração, né? É interessante, às vezes eu chego a ficar preocupado mesmo, porque se você... Eu tenho um computador de casa, né? Tenho notebook, tenho computador no escritório. Se você for ver,
Eu tenho tanta página aberta que você não faz ideia. Eu sei como é. Você sabe como é, né? Então, pronto. Então, eu fico desesperado aquilo lá. Às vezes eu falo, eu começo a fazer uma coisa, vem um pensamento aqui, eu já começo a fazer outra coisa concomitante, mas com uma vontade louca. Você quer ver as lives que nós fizemos e terminaram tarde? Isso aqui, depois que termina a live, eu preciso de 1 hora, 2 horas para poder baixar. Para voltar para a atmosfera. Não tenha dúvida, para eu poder pensar em poder dormir, fazer alguma coisa, porque eu fico a 1000, sabe? Então isso Não, e você sabe que daí, assim, quando a gente vai para outro lugar, dizem, né? Aí há todo um preparo teúrgico orgânico para que daí o teu corpo, tua alma consiga experienciar esse andar por esses mundos e conseguir voltar íntegro desses mundos, né? E aí, quando você volta, né, aí o desacelerar é voltar para o ritmo humano, né? É dar vez para a razão. Aí, então, assim, deixar que um outro desejo se manifeste. Agora, então, para comemorar, eu vou comer um bolo de chocolate, eu vou tomar uma água com gás, um negócio assim. Então, realmente, são mundos completamente distintos, né? E, bom, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Sim. E o professor Henrique José de Souza, que fundou a Sociedade Brasileira de Eubiose, com o nome de Arana, em 1924, 10 de agosto, ele diz que falar de alguém ou alguma coisa é trazer para perto de si esse alguém ou alguma coisa. Então, quando você intui, engendra um assunto, né? E aí a gente, ou qualquer pessoa, não estou dando exemplo de nós dois, porque é o que a gente faz, né? E que a gente começa a desenvolver esse assunto. Esse assunto ele se constrói sobre si mesmo, né? E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando termina aquilo que foi engendrado, para você voltar para o protocolo normal, né, de ação, reação, de mente concreta, essas coisas assim, você tem que realmente dar um tempinho, porque não... Eu acho assim, você terminou de conversar, né? Ou você vai tentar repetir o processo enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo alguma atividade que requeira atenção, a chance Sim. de dar errado é muito grande, né? Porque os instintos, eles para a gente são desabilitados, né, nesse tipo de coisa, né? Porque até a inteligência mais primária que existe em cada um de nós, que seria a infra-inteligência ou a inteligência instintiva, ela passa a ser alimentada por um outro tipo de fluxo, um outro tipo de vitalidade, né? E aí até ela pressente, ela recebe uma estranheza no retorno, na reentrada na atmosfera. E é por isso que daí o conversar sobre assuntos elevados, sobre assuntos abstratos, né? Ou praticar a arte de trabalhar para que os outros sejam felizes, que tem o nome de eubiose, essa arte, é por isso que ela, quando bem praticada, né, ela faz com que haja uma reestruturação orgânica, que é o que a gente conceitou como saúde, né? Por quê? Porque daí a frequência para onde todo o teu organismo se dirige, ela é regeneradora. Sim, é interessante porque isso aí me traz também, olha, um assunto vai puxando o outro, né? Que você já falou aqui, que muitas vezes, e eu vejo coerência no que você falou, né? Que a gente não poderia se aproximar de determinada estirpe de seres, porque a própria aproximação seria impossível, que seríamos dizimados, vamos dizer assim. Passa pelo fenômeno da morte. Perfeito. Porque, porque a gente tem que ter, assim, e isso já tem a ver com qual é a conversa de hoje? Qual é a conversa de hoje? As razões da nossa resistência, das nossas Então, tem a ver com o estado de consciência. Então, quando você se aproxima de um mundo com estado de consciência diferente, ou de um ser com estado de consciência diferente, estado de consciência diferente é um estado atômico diferente, é matéria as diferente. embocaturas que tanta gente busca, procura e falam, né? Tem que tomar cuidado, porque se você procura, e você vai entrar, né, se teu espírito já não tiver entrado, o teu corpo nunca mais vai voltar. Pronto, tá aí. Né? Então, o se aproximar desse tipo de realidade é você estar tendo contato
com um mundo atomicamente diferente, a matéria é diferente, aí o que você respira, o que emana, tudo. E se você não está preparado, se não houve uma ponte, assim, para você, então, Isso. não sofrer o impacto vital daquilo, né? O resultado é uma desagregação daqueles princípios que estabelecem o que a gente chama de vida, né? É o Perfeito. desperdício. Né? Foi oportuno, aí apareceu para poder ser esclarecido, e às vezes as pessoas reclamam, né? Ah, porque eu não sei o quê, isso é coisa de privilegiado, não posso entrar. Então, quando a gente explica Não existe isso. as razões, né? Você tem que ter um É, preparo, né? Tem que ter um preparo. Para você ir para algum lugar, você tem que ser preparado para ir. Da mesma forma que você vai para o centro cirúrgico, existe a asepsia, as roupas especiais, uma série de coisas, todo mundo se esteriliza para poder ir para lá, né? Porque se você for de uma forma diferente, fatalmente vai acontecer algum tipo de infecção e tudo. Então, esses encontros, essas entradas para mundos subterrâneos ou encontro com seres superiores, requer um tipo de preparação, né? Preparação. é porque senão, assim, o teu corpo físico não está preparado, o teu corpo prânico não respira aquilo, né? O teu corpo astral vai ficar chocado, o teu corpo mental não vai compreender, né? E aí, assim, partindo do princípio que daí isso pudesse ser possível sem esses pré-requisitos, né? Aí você sequer teria código de linguagem, né? E ia fazer o quê? Chegar lá na frente e se jogar de joelho e começar a chorar e chamar aquele teu irmão com outro estado de consciência, ia começar a chamar ele de Deus, e aí quando ele fosse embora você ia fundar uma nova religião, você ia assim, olha, vamos fundar uma religião aí dos magrões altos de 4 dedos, né? E aí o magrão alto de 4 dedos é o cara lá da quarta cidade que teve que subir para fazer alguma coisa, não está nem aí para esse processo, e aqui vai gerar, fica 1, 2, 3 gerações adorando sabe? Como aquele filme que Estamos cheios de aquele exemplos. filme, aquele filme que, eu não me lembro o nome, muito antigo, que daí tava passando um avião, aquele assim, aí no teco-teco aquele aberto, o cara tava tomando refrigerante e jogou a garrafa de refrigerante, né? Aí a garrafa caiu, né, no meio de uma selva, alguma coisa, né? E aí o pessoal que viu a garrafa cair e interpretou aquilo como sendo um sinal dos deuses, né? E se criou a religião de adoração à garrafa. Perfeito. É parecido, né? É parecido. Então, isso tudo, esses já foram exemplos do quanto é difícil, né? Essas são algumas das razões, né, digamos assim, das nossas resistências. Parece que são coisas, já falamos isso ao longo dos anos, são coisas tão cristalizadas na gente ao longo de todas essas épocas, ao longo de éons, né? Porque nós não podemos usar o termo culpado, porque nós não somos culpados, nem nossos pais, nem os nossos antepassados. Então, é uma coisa que já vem antiga. Vamos primeiro falar sobre essas razões e como descristalizar isso, Jorge, para que a gente possa. Então, primeiro, culpa é uma invenção humana, né? Assim, Sim, quando claro. se criou aquilo Do pecado, de do tal daí, pecado. do pecado original, que daí a Eva que saiu da costela de Adão, e não sei tal. Isso aí, na verdade, não é Adão, é a raça adâmica, né? E quando diz que daí Eva saiu da costela, é porque daí faz referência a um centro de força que existe no baço, que é dual, e através desse centro de força se cria Shakti, né? Então, se cria fisicamente um ser de qualquer hierarquia para adquirir consciência. E o que foi apropriado, né? Você fala que daí ela comeu a maçã do conhecimento. Não tem nada a ver, porque daí em determinado momento foi dado ao ser humano a manas, né? Que é o ser humano manas, que é a mente concreta, né? A mente concreta, né? E antes daí disso foi dado a individualidade, arrancar, né? O arrancara, né? E aí então ele se viu como um indivíduo, essas coisas assim. E aí depois houve a polarização do prana e aqueles princípios cósmicos universais, né, que seriam duas forças para gerar consciência e matéria, ele vem e se antropomorfiza com duas hierarquias, que é o homem e que é a mulher. Então, não tem nada a ver com pecado, nada a ver com culpa, nada a ver com inferno, nada a ver com céu, nada a ver com simbolismo deturpado. Se cria
um sistema de crenças, né? Sim. Que perpetua o medo, né? Perpetua, na verdade, perpetua o medo. Vírgula. Com todo respeito a quem vive em função desse sistema de crenças. Então, se você acredita nisso, assim, eu não acredito, você acredita. Eu, junto com você, vou defender o teu direito de acreditar nisso. Claro, claro. Não é? Por quê? Porque é o teu direito, né? E daí isso tem diretamente a ver com o que a gente vai conversar agora, que assim, para que eu tenha criado um sistema de crenças, né? Ou um hábito, ou um vício, ou um medo, ou uma memória cristalizada, como você, o termo, a palavra que você usou para definir, assim, é perfeita, que é cristalizado, porque é bem isso, né? Então, essas coisas não acontecem assim, em um segundo, criei isso, e aí isso está em mim. Não, isso é todo um processo, porque é material, né? Assim, é físico. Quando eu vou criar um hábito, quando eu vou criar um vício, quando eu vou criar um ódio, uma antipatia, um medo, né? Partindo do princípio que eu não tivesse nenhuma tendência anterior, não tivesse o karma de família, o karma de nação, o karma de humanidade, não. Sou um ser, assim, zerado no universo, acabei de chegar, então não tem nenhuma interferência. Para que eu crie isso, então eu tenho que ter o primeiro contato, né, com a coisa em si, eu tenho que criar isso na minha mente, e o criar na mente, não interessa o conhecimento, se a emoção, significa o quê? Significa que eu vou moldar parte da matéria que faz parte de mim mesmo. O que é moldar parte da matéria? É pegar um pedaço do mundo astral, né, e fazer o que seria o equivalente a Kriya Shakti, né, que é o poder da criação pelo pensamento. Então, você vai e cria, né, alguma coisa ali que você dá o nome de, né, antipatia, né? E aí amanhã você vai e repete aquilo que te causa antipatia. Alimentou com vitalidade, então essa antipatia ela fica mais densa e começa a se entrelaçar. Vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, né? E aí essa antipatia se transforma em rancor, né, por conta daquilo que te causa antipatia. E de onde é que nasce o rancor? Né? É porque quando você cria uma antipatia, quando você cria um medo, quando você cria alguma coisa, a tendência da tua alma, isso que é uma coisa muito interessante, há como se fosse um instinto primário na alma de cada um, eu vou dizer alma de maneira geral, em humanas, né? De expulsar aquilo que me causa incômodo. Então, para que eu tenha antipatia, para que eu tenha ódio de alguém e para que eu guarde dentro de mim, em mim, essa antipatia, esse ódio, e para que eu mantenha vivo em mim essa antipatia, esse ódio, e para que eu alimente em mim essa antipatia, esse ódio, há um grande trabalho, há uma grande luta, um grande embate, porque a minha alma, o meu ente, o meu ser, ele é formado por princípios que não admitiriam nada contrário à lei. Odiar é contra a lei, antipatia é contra a lei. Então eu tendo a expulsar. Quando eu tendo a expulsar, o que me causa mal-estar não é o fato de eu lembrar daquilo que me causa antipatia, é o fato de a antipatia existir em mim. A principal repulsa, né, de todos os problemas de relacionamento que existem entre os seres humanos é porque a alma de cada um tenta expulsar de si aquilo, porque aquilo não pertence a um estado natural de alma, né? Então, quanto maior o esforço em tentar expulsar aquilo de nós mesmos, mais desagradável é a sensação. E aí a gente traduz a sensação desagradável como se fosse culpa daquilo ou daquele pelo qual eu tenho antipatia, mas não é. É que o meu esforço em fazer com que essa antipatia não exista em mim, né, causa tal mal-estar que faz com que eu converta isso em energia adicional para aquela antipatia e ela se transforma em rancor, transforma em ódio. Quanto mais ela vai se expandindo, né, aí ela tem que ser alimentada no núcleo e a expansão, o entorno dela, ela vai buscar entrelaçamentos, né, e tem o máximo da doutrina pitagórica esotérica que diz assim,
não alimente animais com garras aduncas, né, com garras afiadas, né? Por quê? Porque a ponta de uma antipatia, de um ódio, de um medo, ela sempre é curva, assim, como se fosse uma unha de um gatinho, então, que enrosca em qualquer coisa. E aí ela vai se expandindo e vai se enroscando, e quanto mais expandida, quanto mais enroscada ela está, mais fria ela é com relação ao centro. E quando ela é mais fria, ela vai se cristalizando. Quando forma um conglomerado cristalizado, né, aí aquilo se transforma em um ódio profundíssimo, que já não se resolve em uma vida, né? Aí, E aí, aí que eu queria chegar, eu porque sei, aí não se resolve uma vida, aí isso gera um conjunto de coisas a ser resolvidas por quem? Pelo sobrenome que eu usei, sim, eventualmente por mim, se eu voltar naquele mesmo sobrenome, ou por quem estiver ligado comigo, e aquilo vem como? De que maneira vem manifestado? Vem como uma nidana. A nidana é o quê? É uma tendência a ser agressivo com todos que sejam. E daí não é que você vai ser agressivo com aquele, porque aquele ficou só um processo cristalizado. Eu vou ser agressivo com aqueles que se assemelhem com aquilo, porque aquilo me causa mal-estar, né? E mas aí, Jorge, esse é o processo. essas nidanas que você chegou, captou, né? Quando a gente conversa, cria uma egrégora e fica tudo aqui, né? Aparecendo. Eu Então, sei, dá para ver. então fica cada vez mais difícil se isso aqui vai com uma outra vida que você acabou de dizer. Então, essa é uma razão forte que para você resolver essa resistência mesmo, porque fica Claro. tão difícil. Eu pensei, e aí a coisa vai ficando muito maior. Então, realmente não é desanimador o que eu vou dizer, mas realmente fica cada vez mais difícil você resolver numa vida só. Quer ver, Grego? Assim, ó, tem uma grande vantagem, uma grande felicidade quando você chega nesse ponto e aí você analisa assim, por que é tão difícil? Por que tem tanta resistência à mudança? O chegar nesse pensamento, eu acho que é glorioso, sabe por quê? Porque significa que aquilo que te incomoda, né, ele está sendo questionado. É como Claro, você ter um que você pensa que é teu amigo, mas te ofende, te trai, né, o tempo inteiro, né? Ou te agride, né? E aí você vai relevando, relevando, chega um ponto que você assim, mas ele não é meu amigo, não é claro. nada, porque a maneira como ele se comporta não dá para qualificar como amizade, né? E amizades entre amigos, né, que assim, é aquele que me ama. Então, assim, quem são os meus amigos? Aqueles que me amam. Então, esse não. Então, quando você chega nessa constatação, né, que é difícil a mudança, que é difícil a transformação, é um grande ganho, porque é como se fosse um grito de revolta, né? O problema é quando você está submetido a essas situações que te oprimem, que te entristecem, que te deixam revoltado, que te deixam com antipatia, com ódio, com medo, sem esperança, sem entusiasmo, todas essas coisas ligadas a Dharma, né, a contrários à lei, e você acha isso normal. Você acha assim que a vida é realmente um mar de lágrimas, que a vida realmente foi feita para sofrer, que eu Sim, devo usar o látego, né? E o silício, né? Aquele amarrado na coxa, que daí tem aqueles grampos, que daí se aperta e ele vai machucando, porque assim, é como se o sofrimento fosse o único caminho para o céu, né? Que é uma assim, esse é um pensamento de uma agressividade, assim, de uma profundidade de lesa evolução, lesa humanidade, assim, nossa, uma coisa horrorosa. Quando você percebe que aquilo, né, existe e que você quer se desvencilhar e que daí tem uma resistência que você não consegue, né, na verdade, você já está liberto porque você percebeu que precisa se libertar. Então, é assim, puxa, eu tenho o vício sei lá, de fumar. isso.
enquanto aquele processo, e veja que o vício de fumar é assim, cada vez que você acende aquele treco, né, e você leva à boca, né, e aí aquela fumaça, né, ela vem tomar conta, né, do teu sistema respiratório, né, é um segundo a menos, um tempo a menos que você tirou do teu processo de vida, né, porque você está bloqueando prânios, coisa assim. E você acha normal e acha prazeroso, e serve como ponto de apoio, e etc, etc, etc. Cada um tem suas razões para isso. Sim. Então, é como se daí o não normal fosse normal, o não natural fosse natural, o que te faz mal te causasse prazer, né? Abreviar a tua vida te desse satisfação, ou antecipar a tua morte te desse satisfação, e você acha isso normal e a vida vai indo. Esse é o problema. Agora, quando você fala assim, isso não está me fazendo bem, não está certo, né? Eu preciso parar, né? E aí chega com assim, puxa, eu preciso e eu vou tentar. Aí você tenta durante um segundo, né? E diz assim, puxa, mas vai ser muito difícil. Não importa. Na verdade, você já está liberto do processo porque você questionou aquilo que te escravizava. Eu só me libertei porque eu sou um ex-fumante, né? Porque eu tentei. Eu tentei, e não é fácil. Não, e sabe por que não é fácil? Tentei algumas vezes, não foi uma só. Não é. É que, primeiro, tem uma coisa assim, às vezes a gente associa a questão de fácil e difícil, porque a gente quer um resultado imediato, né? Então, assim, eu vou parar de comer bolo, né? Vamos falar bolo, porque daí bolo todo mundo come, né? Então, eu vou parar de comer bolo, né? Vou parar agora, hoje, já, né? Aí fala assim, puxa, mas é difícil. Claro que é difícil, por quê? Porque o prazer de comer o bolo de chocolate todo dia. Vamos esperar aqui. Eu aqui. Então, enquanto ele não volta, isso realmente é muito difícil, essas resistências. Primeiro, porque elas já estão latentes há muito tempo. Aquilo que nós adquirimos por nós próprios, né? E aquilo que nós adquirimos através de todos os nossos antecessores, as pessoas que nos educaram, nossos pais, nossos professores, aquelas pessoas que nos influenciaram, os livros, uma série de influências, o nosso livre-arbítrio, que nos leva a escolher caminhos que fazem com que as resistências se tornem cada vez maiores. Porque às vezes não temos a personalidade formada, somos pessoas muito influenciáveis, essas coisas todas, então a gente fica sujeito a isso. E hoje, cada um de nós aqui fica padecendo de umas formas, o Jorge, antes de cair aqui na conexão, ele estava falando do vício que eu usufruí, não fiz parte dele, durante quase 40 anos, né? E ele está chegando aqui. Caiu eu estou vendo aqui, né? Então, mas não, aqui continuei falando, aqui, segurando até então você. Então tá, obrigado. Não, então, deu um apagão geral, mas eu sei em que ponto que estava. Então, assim, do vício, está falando do vício, isso. Às vezes daí nos parece que é difícil, né? E já vou explicar por quê. Então, vamos pegar a coisa mais simples, que é a questão do comer bolo, né? Então, o hábito de comer o bolo de chocolate todos os dias, né, às 4 horas da tarde, pontualmente, né, que é o tempo que você se permite, né, a alimentar alguns desejos, né, ele vai se transformando em um hábito, e daí nunca vai ser um vício, porque vício tem uma conotação negativa, mas chega um ponto que você vê assim, poxa, mas a minha taxa de glicemia está muito alta, né, então eu vou parar. Aí você fala assim, puxa, mas eu não consigo parar, porque é difícil, porque eu gosto daquilo, né? Eu tenho vontade. Ele falou assim, não, vontade não, você tem desejo, né? Quem vai, assim, como se o ato fosse o poder, o ato fosse a força, o desejo fosse o poder, né? E a vontade fosse a autoridade. Então, quem tem que mandar é a autoridade. Aí eu digo assim, não, vou parar, não vou mais comer bolo. Claro que não vai funcionar, por quê?
porque você não se apaixonou por aquele ato de comer o bolo todo dia, durante um sonho, e acordou desse jeito. Não, você comeu o primeiro dia, no segundo dia você foi comer ouvindo uma música, o terceiro dia você comeu ouvindo um filme, o outro dia você comeu daí porque estava um dia agradável, outro dia você levou o bolo para a praia e comeu na praia. Então, todo esse conjunto de memórias que te causam empatia, né, vai criando um conglomerado. O conglomerado existe tanto para felicidade quanto para infelicidade. Sim. E aí, quando você quer desconstruir, não pode falar assim, não, amanhã eu vou parar. Bobagem, não vai conseguir. Então, você tem que, primeiro, ter muita paciência com você mesmo, compreender o processo que está acontecendo, é um conglomerado, é um ente vitalizado, é um ente vital, que daí, eu criei, você criou, a pessoa criou, e aí como é que tem que desconstruir? Né? Amanhã eu vou comer? Vou, mas aí eu vou comer menos, né? Depois de amanhã eu vou comer? Sim, só que daí eu vou retardar um pouco. Então, você começar a trabalhar com aquilo, para que daí então você consiga exercitar a vontade, até que chegue um ponto que você consiga ver que todas aquelas boas memórias que você sentia na hora que você está comendo o bolo de chocolate, você pode sentir sem comer o bolo de chocolate. Por quê? Porque aquele bolo especificamente está te fazendo mal, porque está com um nível de açúcar no sangue muito elevado. E sabe o Né? que é interessante? Uma coisa. Então daí sim, aí o que torna o conceito de difícil, o que, assim, esse resolver fazer essa mudança, é porque a gente quer fazer como se fosse por magia. Aí não funciona, daí você vai e inventa uma simpatia, acende uma vela, pede para Deus te ajudar para você parar de comer bolo, ou então faz uma promessa, se Deus me ajudar, né, ou se aquilo que eu acredito, né, sei lá, a tríade superior do Egito, né, me ajudarem para que daí eu consiga parar de comer bolo de chocolate amanhã, eu prometo que vou andar de joelho desde Florianópolis até lá no Tibete, não sei o que tal. E você sabe que não vai cumprir, sabe que é impossível, e sabe que ninguém vai te ajudar, e cria um sistema de revolta, e para afogar as mágoas da revolta, amanhã de tarde eu como 2 pedaços de chocolate de bolo. Sabe uma coisa que ajuda, por incrível que possa parecer, e ajudou para mim? Hein? Medo. Medo. Medo da morte. Com certeza, porque chegou num ponto, que comecei a ver algumas coisas, eu falei, eu vou ter que optar. Não, mas é isso mesmo. Ou então vou escolher. O medo, por incrível que pareça, me ajudou a parar de fumar. Por isso que o medo é um dos mais difíceis de se lidar, de se perder, porque ele está ligado à questão da vida instintiva, porque independente do desejo que você tenha, né, o que mais aquele conglomerado de desejo teme é deixar de existir. Só que aquele conglomerado que tem medo de deixar de existir, ele se submete a outro, e tem um conglomerado que é o que gera a vida ela é regida por 2 gênios, né? Então, esse conglomerado que gera a vida, né, o medo dele se sobrepõe a todos os outros. É como se, assim, o medo do marinheiro nunca pudesse ser maior do que o medo do capitão. Por quê? Porque o medo do marinheiro é ele morrer. O medo do capitão é que todos morram. Então, daí, e aí, em engenharia reversa, então, daí, o medo de que a vida seja interrompida, ele se sobrepõe aos medos menores, Aí isso aí seria um caminho, só que daí vai chegar mais na frente, e daí, obrigatoriamente, você vai ter que fazer o embate, que é o embate contra o medo. Principalmente esse medo primário, que é o medo da morte, que daí é a última fronteira, né? Então, hoje, Jorge, quais seriam, vamos dizer assim, as razões nós já estamos descobrindo, já ficaram evidentes, né, das nossas resistências. São coisas que realmente nós estamos... Tem dois termos... Tem 2 termos... Tem uma raiz que chama kan, né? Kan é cavar, né? Então, sim, dessa raiz kan, cavar, então tem um termo chama sukha, S-U-K-H-A. S-U-K-H-A
é cavar sem resistência, né? É tipo assim, então, é aquilo que entra na tua alma, né? E a tua alma não opõe resistência. Então, tudo aquilo que daí te dá felicidade e que seja na mesma tônica da alma, então, tudo isso assim, é sukha, né? Tudo isso é coisa que te dá prazer, que te eleva, né? Que não te prejudica. Tem a oposição, a contraparte caótica do que seria sukha, que daí chama dukkha, D-U-K-H-A. D-U-K-H-A é cavar com dificuldade, é encontrar resistência, né? Então, só que, às vezes, a gente cria essas coisas que nos causam repulsa, que em nós não deveriam existir, e a gente esconde e jura que não existe. Então, quanto mais antigo é aquilo que tem que ser buscado, maior é a resistência que a gente tem que ter para passar pelo caminho até onde aquilo está. Por quê? Porque todo o caminho até onde está o miolo, né, daquele dukkha, né, é permeado, né, é cheio de memórias desagradáveis. Olha, sim, interessante. Né? E como ninguém gosta de nada desagradável, porque isso é dukkha, isso me causa antipatia, assim, aquele caminho eu não vou, porque assim, putz, olha, nem me fale no nome dessa pessoa, olha, nem, né, putz, nem fale que eu não quero lembrar disso que aconteceu, assim, olha, puxa, experimentei uma vez esse negócio e tinha um gosto, então, você esconde, e a coisa em si, ela usa como se fosse um artifício, ela se esconde sob, né, assim, as próprias experiências ruins que eu fui engendrando a partir da própria coisa em si. Aí, então, para eu não ter que revivificar, né, essas experiências ruins que me causam repulsa, e cada uma delas me dá uma direção, uma dica, né, de como chegar até o ponto onde tem a coisa para resolver, eu vou deixando, e a coisa fica lá escondida. Né? Só que não tem ninguém escondido na alma de cada um de nós que não tenha que se alimentar. Né? E aí aquilo escondido e se alimentando vai fazer o quê? Vai se ligar com os símiles. Né? Aí chega um ponto em que você tem tanta coisa escondida para resolver, tem tanta coisa para resolver, tem tanta coisa que te causa resistência, que te causa repulsa, e você foi deixando de lado, né, que daí você se revolta por qualquer coisa. Se alguém chegar e te falar bom dia no elevador, né, ou você fala bom dia para as pessoas no elevador e ninguém responde, aí aquele dia para você ter estragado. É isso Certo mesmo. esses termos aqui? Isso mesmo. Bem isso mesmo. Isso, só para a turma. Esses são dois princípios básicos, né, da mecânica mental, né, que é como que as coisas elas entram na nossa alma, né, e como que a nossa alma tende a expulsá-las ou retê-las. E o processo de retenção ou de expulsão é que vai daí criar o que a gente conceitou como hábito. Né? Então, quando eu tenho muita coisa em mim que eu fui deixando de lado, e essas coisas provocam em mim a repulsão que é dukkha, né? Então, a minha alma se revolta contra aquilo que em mim deveria ser sublimado, resolvido, mas eu teimo em manter, porque o meu ódio com relação àquilo ou àquele, né, é superior à razão, à razoabilidade que eu tenho implícita em dizer, não, isso não deveria mais estar aqui. Quando eu tenho um conglomerado muito grande de repulsas, né, de resistências, né, a minha alma se transforma em uma alma revoltada, né? E aí, se eu sou revoltado, a revolta passa a ser o quê? Isso que é uma coisa muito interessante. Ela passa a ser a minha segunda natureza, por quê? Porque tem muita gente dentro de mim revoltada. No conglomerado, elas têm direito a voto na hora que eu penso que vou agir. E como é que eu vou agir? Eu vou agir como um revoltado, por quê? Porque a maioria votou para que eu fosse um revoltado. E aí fala assim, puxa, mas o Jorge é um revoltado. Puxa, mas o Jorge é um azedo.
Puxa, mas o Jorge é um pessimista. Puxa, mas o quê? Isso é a segunda natureza. Né? Isso que você está falando pode ser uma explicação também de muitos distúrbios ditos psicológicos de uma pessoa que tem dupla, tripla, polipersonalidades, essas coisas? Isso é a explicação. Olha só. É a explicação. É porque daí alguma coisa que... E pode ser uma memória de infância. Você imagina assim, a criança teve um problema com o pai ou com a mãe quando tinha 3 aninhos, né? E aí, nessa idade que a alma está mais pura, então o vrit ele é guardado com muita intensidade, que é a memória, né? E aí isso fica oculto ali, e aí tudo vai sendo construído em cima daquele patamar. Então, tudo que tem a ver com aquilo, a cor, o dia, o som, não sei o quê, gera repulsa, gera repulsa. Chega um ponto em que a base da construção da alma da pessoa, né, o pilar que sustenta a base da construção da alma da pessoa é a revolta. Né? Aí passa a ser a segunda natureza. Aí ela faz o quê? Puxa, mas aí eu vivo triste, eu vivo aborrecido, eu vivo revoltado, nada está certo, nada dá certo, não consigo ser feliz com nada, não consigo sentir prazer com nada, não vejo objetivo na vida, não vejo não sei o que e tal. O que é que eu vou fazer? Eu tomo uma química para desabilitar, né, a possibilidade do grito de liberdade, que seria assim, puxa, eu sei que aconteceu, né? Mas é difícil de resolver. Primeiro passo gigantesco foi dado. Sim, agora como é que a gente vai resolver? Bom, quando você era criança, você tinha 2 aninhos, né? Aí você acha que daí você tem culpa, porque daí teu pai e tua mãe brigou, não sei o que, se colocar de castigo, não importa o que seja. Não, então você começa daí a andar sozinho, né, em direção à coisa em si, um dia cada vez, com toda a paciência com você mesmo, com toda a amorosidade com você mesmo, com toda a fraternidade para com você mesmo, né? E vai indo, chega um ponto em que daí o teu nível de compreensão de fazer o caminho reverso ele é de tal forma, né, que daí você se vê, então, enquanto criança, e que, na verdade, quem não deveria ter gerado aquele fato foi o pai, foi o adulto, porque ele era inconsciente. Né? Ou então você vai e contempla o fato ao vivo e a cores, né? Mas foi só isso, eu só levei uma bronca, né? E essa bronca ficou marcada em mim e mudou a minha vida. Você volta dessa viagem completamente leve, porque todos aqueles fatores que daí, um a um, foram gerando um dukkha em tua alma, foram gerando uma revolta, uma resistência, e corroendo e comendo a vitalidade da tua alma, eles deixam de existir, e toda aquela força que então antes era consumida na memória que te causava dor, né, ela pode ser direcionada para reconstruir a alma como um todo. Olha, você vê que olha o que está me vindo. Pelo que você está falando aqui, que é interessante como as coisas surgem. Se todo profissional da saúde mental, digamos assim, se iniciasse, seria fabuloso, né? Freud não era lá. Era um iniciado? Ele não era lá assim, não é? Mas sabia alguma coisa. É mesmo? Aham. Muitas das coisas que ele descobriu, os eureka do Freud, você acha que muitos foram frutos dessa parte? Tinha fragmentos de conhecimento, né? Agora, sim, logicamente que sim, às vezes a pessoa ela está tão desgastada com esses processos de retenção, né, dukkha, né, que daí assim, o caminhão com as 4 rodas atoladas, então assim, você percebe que está errado, mas você não tem ânima para começar a resolver. Aí então a medicina alopática daí vai dar uma folga para o teu organismo, você se restabelece, se revitaliza. Você falou da química agora, né? Da química que ajuda a fazer essas coisas, né? Lógico. Aqui, sim, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou nada, né? Estou falando do ponto que é o que eu sei, que daí é o ponto esotérico, o ponto oculto. Assim, eu não quero saber qual é a cor do carro, eu quero saber como é que o motor do carro funciona. Quando eu souber como é que o motor do carro funciona, eu quero saber como é que o átomo do minério que forma o bloco do motor do carro se comporta eletricamente. E quando eu souber como o átomo se comporta, eu quero saber qual é que é o passo seguinte. Chega um ponto em que eu esqueço que aquele átomo faz parte do carro.
mas a primeira coisa que eu vi, o que foi? Foi o carro, né? Perfeito. Por isso que fala assim, que o professor disse que a gente não deve ver a pessoa errando, a gente deve ver o erro acontecendo na pessoa, porque às vezes, assim, é uma segunda natureza que foi criada pelo meu tataravô, trisavô, bisavô, meu avô, meu pai, né? E aí todos eles foram, assim, encrenqueiros master, assim, encrenqueiro, né? E aí como aquilo é uma segunda natureza, né? E eu fui engendrado, né? Nesse egrégora, que é o sobrenome que eu escolhi, essa é uma segunda natureza minha também, com o potencial, como Nidana, né? E aí é a mesma coisa. Então, eu tenho um conjunto... Só está esperando o gatilho. Exatamente. Só que daí, quando tende a acontecer, eu tenho 3 alternativas, né? Ou eu vejo que tende a acontecer e aí eu exerço a autoridade para que esse desejo de ser encrenqueiro não aconteça, né? Primeira alternativa, que seria a mais correta. A segunda alternativa, daí eu vejo que existe essa tendência a ser encrenqueiro e aí eu sou encrenqueiro, mas aí cada vez que daí eu arrumo uma encrenca, eu vejo que aquilo me causa repulsa no resultado, e o ato em si, né, de arrumar uma boa briga durante meia hora, não compensa depois o meu arrependimento por ter brigado, então isso faz com que eu aprenda a não repetir, né? Tanto o reter o acontecimento quanto o aprender a não repetir enfraquecem aquela nidana. Eu trabalho no passado, né? Então, todos aqueles que ainda estão tentando dar conta disso, que é o meu avô, bisavô, trisavô, tataravô, esse povo todo que daí está cada um no seu mundo, ainda tentando dar conta, né? Eu aqui, enquanto vivo, estou aliviando a barra deles. Primeira coisa. Segundo, eu tenho certeza que aqueles que eu gerar daqui para frente, tanto físico quanto astral, mental, quer dizer, quem eu engendrar no universo, não vai ter essa segunda natureza. Interessante. Né? E a terceira forma de daí resolver essa tendência negativa, que chama de nidana, é assim: eu tive a tendência, exteriorizei a tendência, né? E aí, o que eu aprendi? Nada, me deu maior satisfação brigar. Né? Aí o que eu vou fazer? Vou encrencar de novo, vou brigar de novo, vou brigar por qualquer coisa, né? E aí eu transformo essa dukkha, né, em uma coisa poderosa, né? E aí aprofundei ainda mais a minha natureza. Quando eu aprofundei ainda mais a minha natureza, daí eu transformei o hábito em um vício de brigar. Quando eu transformei um vício de brigar, eu alterei o meu caráter. Quando eu alterei o meu caráter, eu mudei o meu destino. Então, o destino é construído por cada um, todos os dias, baseado ou não no exercício da vontade. Só queria esclarecer agora uma coisinha, já que você citou, já estamos quase no fim do nosso programa hoje, mas tudo isso que você falou, essas coisas que a gente vai carregando, já falamos diversas vezes nos programas, só que agora surgiu alguma questão que é a seguinte: esses nidanas, quando a gente passa para outro estado de ser, digamos assim, sobra a alma, já falamos sobre isso diversas vezes, e as outras coisas voltam para a mônada, vamos dizer, o espírito e tal. Quando você já citou, e já falamos muitas vezes, que a gente não tem a paridade de 1 para 1, quando eu retorno, que parte minha que é? Porque eu sei que quando eu volto, eu estou usando uma individualidade que não é uma individualidade. Mas quando a gente retorna, essa parcelinha, as nossas nidanas e escandas, elas estão aonde? Elas vêm de onde? Onde elas ficaram instaladas? Vai ter que falar. Não, eu falo. Onde é que elas ficaram instaladas, já que eu não sou mais, eu já não sou mais um? Eu voltei para o conglomerado, onde existe a experiência de todo mundo. Como é que é? Só para esclarecer. Já que nós mexemos nisso, então precisa... Mas lembra assim, mesmo não havendo a paridade 1 para 1, né, você ainda é o 1. Porque, você veja, uma árvore, ela tem a raiz, tem o tronco, né, tem os galhos e tem várias folhas. Sim. A gente pode dizer que a folha não é a árvore? Não. A gente pode dizer que a folha é a árvore? Não. A árvore é o conjunto, mas cada parte da árvore é a árvore, porque se você pegar a folha sozinha,
ela não é nada. Você pegar o tronco, né, sem nada, ele não é nada. Tá. Né? Então, esse que é o conceito. Então, cada um de nós está ligado a um grupo, né, um conjunto para evoluir, né? Mas todos nós ainda somos eu. Então, assim, eu, você, não sei o que, então, todos nós somos a persona, mas também somos eu. Vai falar assim, mas você não é você. Não, eu sou uma parte, mas também sou. E isso vale com relação à divindade. Quando a pessoa passa pelo processo que a gente conceitou como morte, né? Isso. Aí a morte ela é a sequência absolutamente normal da vida, né? A única coisa que vai acontecer é que a gente não está mais gerando conglomerados vitais no mental e no astral, baseado nas impressões que a gente está colhendo do mundo da matéria. Por quê? Porque uma vez que você perde o corpo físico, você não tem mais os 5 sentidos. Né? Aí então você vai trabalhar com o que você já colocou na tua mala de viagem, né? E aí vai ficar naquele processo ali de sublimação, de compreensão, até quando o processo em si seja útil. Quando termina esse processo como um todo, daí de todo aquele segundo conglomerado, que é o que a gente conceitou como alma, fica um registro, né? Uma unidade. E aí essa unidade imperecível por plano, né, é que depois ela, em um processo de vida seguinte, de existência seguinte, independente em qual lugar que a gente vá trabalhar, então Sim. essa unidade imperecível de registro, ela começa a se desenrolar. Como é que ela vai se desenrolar? Aí que é uma coisa muito interessante. Então, quando se fala em Kundalini, as pessoas geralmente ligam a questão do Tantra, da questão sexual, essas coisas assim. Isso não tem nada a ver, isso é fruto de uma ignorância ocidental. A energia primária cósmica chamada Kundalini, Kundalini Shakti, né? Kundalini, a definição perfeita dela é aquilo que adapta o externo ao interno, que assim, é como se você tivesse um padrão. E aí a ação de Kundalini Shakti vai pegar a matéria externa e vai moldar de acordo com aquilo que existe em você. Então, quem vai dar forma, né, quem vai atrair os símiles, né, em todos os planos, né, no corpo prânico, no astral, no mental, para formar aquele ser que vai passar por uma nova experiência é Kundalini Shakti, né? Então, esse pequeno registro que ficou como um resumo desse processo como um todo, ele vai se desenrolar, né? E aí gera turbilhões, né, de átomos, cada um em seu plano, e cria uma massa, né? Então, no físico, vital, astral ou mental concreto. Que massa é essa? É uma massa de átomos que tem em si o nível de consciência que seja símile, equivalente àquela unidade de registro que eu tinha. É como assim, você tem um grande computador, né? E aí você faz backup todos os dias de um SSD desse tamanhozinho. Teu Sim. computador quebrou, você botou fora, né? Aí, computador novo corpo, né? Agora, como é que vão montar todo o meu ambiente de trabalho? Coloca ali o SSD e começa a baixar backup. O baixar backup, ele vai construindo toda aquela rotina que você tinha, tudo como tendência. Você pode usar aquele software antigo ou não, mas ele está ali. Você pode usar o arquivo antigo ou não, mas ele está ali. Os clusters, né? Clusters. Os quadradinhos ali. O cluster é quando você pega um conglomerado de grande volume de dados, né? É assim que funciona. Aí, lógico, daí há hierarquias elementais em todos os planos, né? Que daí, então, se encarregam de mover as forças através daí de Forrati e Kundalini, para daí trazer inteligência símile atômica, para que a inteligência símile atômica, né, ela entre em contato e cria os planos, cria as divisões, cria os regatos vitais em cada um, tal, assim. E aí, quando está criado, né, então aí faz o entrelaçamento, né, e aí fica o triângulo sem forma, que seria a divindade, que seria aquele eu que perpassa, né, vai se ligar a um quadrado, que é o que foi construído agora. Baseado no quê? Qual é o modelo para construir o quadrado? A forma que deixaram nos anteriores. Só que daí, o que eu vou construir para mim agora pode ser o resultado
de vários outros, cada um deixou uma anotação em um caderno. Eu pego tudo, então vamos aproveitar o seguinte, já que nós vamos ter que pegar e resolver, então pega o caderno de todo mundo, né, e bota nessa fórmula aí. Daí, então, eu venho para resolver de A, B, C, D, E, tal, e vou fazer o quê? Vou resolver tudo? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Se sim, excelente, vamos para frente. Se não, sim, guarda, vem de novo e resolve, vem de novo e resolve, é assim que é. Entende? Mas o principal nesse processo de resistência é compreender como é que a coisa funciona. Então, não acontece do dia para a noite, não é um milagre, não é, sabe? Toda magia, todo milagre, né, são só processos naturais que as pessoas, de maneira geral, desconhecem. Então, se em mim há alguma coisa que eu quero mudar, né, mas eu encontro resistência com dificuldade, é porque, assim, eu construí, eu engendrei. Né? Assim, eu tenho um grande plano, um grande terreno para plantar as coisas, né? Eu plantei legume, plantei frutas, né? Mas daí tem uma parte do meu terreno que daí eu, por diversão, plantei erva daninha, né? Só que daí a erva daninha, né, ela está começando a se propagar para cima daquelas coisas que eu acho que são úteis, e eu tinha certeza que a erva daninha não ia crescer. Cresce. Quanto mais resistência você tiver no astral, quanto mais entrelaçado, mais ela cresce a ponto de ela ser atônica. Chega um ponto que você tem que sacrificar, né, aquilo que seria teu alimento para tirar a erva daninha. E como é que você vai tirar a erva daninha? Você não tem pulverizador, você não tem um avião para jogar não sei o quê, cada um só pode contar consigo mesmo no seu próprio terreno. Né? O que eu tenho que fazer? Enxada. Uma a uma eu tenho que retirar, até que eu encontre aquela principal de onde emanam todas as raízes. Perfeito, perfeito. Muito boa comparação. Sabe? Aí, depois de noite, eu vou e choro por causa da minha mão sangrando de calo e boto a culpa em alguém que encheu meu terreno de erva daninha. Não. Eu coloquei, o terreno é meu, e o principal, eu que adubei aquilo todos os dias para que ela crescesse, porque era divertido. Perfeito, perfeito. Assim que funcionam as coisas. Muito bom, excelente, mágico. Quando a turma fala do... É incrível, rapaz, as coisas fluem que é uma maravilha. Então, por isso que eu espero que a gente tenha muita oportunidade de continuar essas conversas, né, Jorge? Porque... nós vamos conversar, Grego, assim, até o último segundo no qual nós sejamos úteis à lei. Quando não for mais necessário, aí a gente não conversa, a vida cessa, o universo cessa, então tudo tem um ciclo, né? Então, enquanto a gente for útil, né, para praticar aquela ciência, aquela arte de trabalhar para que os outros sejam felizes, aí pergunta assim, tá, mas você vai trabalhar para que os outros sejam felizes, e você? Eu sou só o outro você. Perfeitamente, né? Aí eu também vou ser feliz, por quê? Porque a minha felicidade é te ver feliz, né? O meu mundo melhor é ver o quão melhor o mundo está ficando, né? E aí cada um vai e trata do seu próprio terreno, né? Resolve suas próprias resistências, a gente limpa o astral, a gente recria o astral fraterno, amigo, amoroso, aí flui, né? É aquilo que a gente conversou outro dia, assim, entre uma folha verde e uma folha seca e uma árvore, no meio passa o sol não quer nem saber se a folha é seca ou verde. É isso aí, é isso né? aí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que viver como folha verde, tem que contribuir, respirar, queimar o gás carbônico, queimar o oxigênio, gerar gás carbônico, mas também gerar oxigênio. Porque, assim, quando uma árvore gera oxigênio, ela sabe para quem que ela está gerando? E ela é feliz pra caramba. Com certeza. Valeu, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. É uma felicidade poder conversar com você, com todos, e que essa nossa hora de conversa possa ser útil para qualquer ser humano que a lei da causalidade leve a gastar uma hora para nos ouvir, não é? Valeu, querido. Um forte abraço, fraterno abraço. Fique bem, fique em paz, Grego, e todos vocês. Obrigado. Obrigado. Gente, foi excelente, né? Puxa vida, sai daqui revigorado. Mesmo nesse frio aqui, a gente sai revigorado. Então é isso aí, pessoal. Fraterno abraço e um feliz sempre.